E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula resumida das NRs. Meu nome é Otomar Gonçalves, sou técnico em segurança do trabalho pelo Colégio Teresina e sou graduando em enfermagem pela Faculdade Estácio Seúde. E na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre o ANR4, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Então vamos lá. Vou botar aqui o slide. Bom, aqui nós podemos ver nessa primeira imagem aí, né, alguns trabalhadores com é, formas esquisitas de praticarem seu trabalho. Primeira imagem você está vendo aí que esse carro ele está sendo sustentado por duas vigas de madeira, né? Olha esse outro aqui embaixo, o jeito que ele está empendurado em cima dessa escada. Olha esse outro sendo segurado pelo colega. Nenhum trabalho ou tarefa é tão importante que não possa ser feito com segurança. Então, de primeira instância, já nós podemos ver é, três indivíduos diferentes em serviços diferentes praticando esse tipo de serviço de maneira errada. NR4. Todas as empresas ou órgãos públicos que possuem empregados regidos pela CLT são obrigados por lei a manterem serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, e cujo principal objetivo do SESMIT, né, é, é promover a saúde e proteger a integridade dos trabalhadores no seu local de trabalho. Aí, o SESMIT, essa NR4, ele é regida pela CLT, o artigo 162, né? As principais atividades que o SESMIT desenvolve: desenvolvimento da cultura prevencionista, que é a de prever, os cuidados na hora da segurança, na hora da realização do trabalho. Orientações sobre atos e condições inseguras, redução e controle das condições ambientais, motivação da equipe, otimização dos métodos de trabalho, contribuição para a melhora da qualidade de vida, questão da ginástica na empresa, jogos, sala de bate-papo. Essa ginástica aqui nós podemos dar alguns exemplos em questão da ginástica laboral, que previne algumas lesões por esforço repetitivo, que é a lei Dort. E quem é que compõe o SESMIT? O SESMIT é composto pelo enfermeiro do trabalho, um técnico em enfermagem do trabalho, um médico do trabalho, um técnico em segurança do trabalho e um engenheiro de segurança do trabalho. Agora vamos falar um pouco sobre cada um deles. O enfermeiro do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho. O enfermeiro portador de certificado de conclusão de curso superior ou técnico, auxiliar de enfermagem portador de certificado de conclusão de curso, de qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho, ministrado por instituições especializadas, reconhecidas e autorizadas pelo Ministério da Educação. Então, primeiro o enfermeiro tem que ser formado, tem que ter uma graduação em enfermeiro, e depois ele faz uma especialização para ser enfermeiro do trabalho. Da mesma forma é o técnico de enfermagem, que faz o seu curso técnico e depois faz uma especialização para ser enfermeiro do trabalho. O médico do trabalho, portador de certificado de conclusão de curso de especialização em medicina do trabalho em nível de pós-graduação ou portador de certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, ambos ministrados por universidades ou faculdades que mantenham o curso de graduação em medicina. O técnico em segurança do trabalho. Técnico portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho, que é o que eu faço parte, que eu sou inserido, eu sou técnico de segurança do trabalho, mas eu nunca trabalhei na área. Engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ou arquiteto portador de certificado de conclusão de curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho. A mesma forma com dos outros, é, das outras graduações. O engenheiro faz a graduação em engenharia civil e depois faz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho.
Aí aqui também tem um pouco sobre a jornada de trabalho de cada um deles. O técnico de segurança do trabalho, o auxiliar de enfermagem, e o técnico em enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas, 8 horas por dia para as atividades do SESMIT, do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com o estabelecimento no quadro 2, que depois a gente vai mostrar o quadro 2 para vocês entenderem como é feito esse dimensionamento. O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar no mínimo 3 horas, tempo parcial, ou 6 horas, tempo integral por dia para as atividades do SESMIT. E também está lá estabelecido de acordo com o quadro 2, que nós vamos ver mais na frente. As principais ações que o SESMIT ele vai exercer dentro da empresa. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, Análises Ergonômicas do Trabalho, AET, Laudos de Periculosidade e Insalubridade. Depois eu vou fazer uma aula só para explicar sobre periculosidade e insalubridade, como que é feito aquele cálculozinho das porcentagens que o funcionário ou o trabalhador irá receber em cima da sua carteira de trabalho. Planos de prevenção de emergência e palestras. Essas palestras podem ser educação em saúde, palestras educativas, que vão mostrar para os trabalhadores as ações do SESMIT perante a segurança no ambiente de trabalho. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, estabelecido pela NR9. Objetivo: definir uma metodologia de ação a fim de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Também irei mais na frente falar um pouco sobre a NR9. Programa de Controle Médico em Saúde Ocupável, que é o PCMSO, conforme a NR7, também que nós vamos fazer um vídeo depois também só falando sobre a NR7. Orienta a realização de exames médicos, orientação educacional sobre saúde. Análise ergonômica do trabalho, entrevista com os trabalhadores, identificação sistemática de ações técnicas no trabalho, definições do risco ergonômico, definições da melhorias necessárias dentro do ambiente de trabalho para que esses trabalhadores não possam ter nenhum tipo de lesão, né, no âmbito de trabalho. Características de um plano de prevenção e emergência. Simplicidade, flexibilidade, dinamismo, adequação e precisão. Como dimensionar, como identificar o grau de risco, relacionar o grau de risco com o número de empregados. É o que nós vamos falar agora, que é o primeiro quadro, relação da classificação nacional de atividades ergonômicas. Aí aqui está mostrando, né, as atividades, por exemplo, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, agricultura, pecuária e serviços relacionados. A própria norma regulamentadora 4, a NR4, dentro da CLT, que é o local que trata do SESMIT e das suas atribuições dentro da lei trabalhista, indica como deve ser feito o dimensionamento do SESMIT dentro de cada empresa. Em primeiro lugar, é necessário identificar o ramo de atuação, né? Que são esses raminhos aqui, ó, os ramos de atuação da empresa. E para isso é preciso acessar o quadro de ramos de atuação e verificar o grau de risco de cada tipo de atividade comercial da empresa. E com base nesse grau de risco, baseia-se o número de funcionários que a empresa possui, será determinado o número de técnicos do SESB que deverão atuar dentro da empresa, que é aqui, ó. A gente faz esse aqui, ó. Aqui no primeiro quadro você seleciona o grau da atividade. Ó, por exemplo, cultivo de fumo, qual o grau? O grau 3. Então você vê bem aqui. Aqui no grau 3, ó, no grau e grau 3, vai me identificar, vai me dizer
Quantos técnicos do SESMIT ou profissionais do SESMIT irão trabalhar de acordo com a quantidade de empregados dessa empresa? Para saber o dimensionamento do SESMIT, então deverá ser consultado o quadro anexo 1, que é aquele quadro da NR4 que faz o cruzamento do nível de risco das empresas com a quantidade de funcionários que ela possui. A tabela é muito simples e pode ser facilmente interpretada. Aqui nós podemos ver, né? Aqui, ó, grau 3, né? Lá, cultivo de fumo. Eu com 101 a 250 funcionários empregados, eu vou contratar, ó, um técnico em segurança do trabalho. Aí vai aumentando gradativamente. Olha aqui, já com 3.501 a 5.000 funcionários. 6 técnicos em segurança do trabalho, 2 engenheiros em segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, um enfermeiro do trabalho e 2 médicos do trabalho. Aí vai aumentando de acordo com o grau, com o quadro de risco, né, lá de cada empresa. Aqui. O tempo parcial mínimo de 3 horas, né, o dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento de faixas de 3.501 a 5.000 funcionários, mais o dimensionamento dos grupos, que pode ser 4.000 ou fração acima de 2.000. Observações, galera. Ó, hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de repouso e casas de saúde, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contratar um enfermeiro de trabalho em tempo integral. Aí a gente também vai falar um pouco sobre os motivos de fracasso de muitos SESMIT dentro das empresas, né? Que pode ser selecionar mal a equipe que compõe o SESMIT, remuneração mal, a equipe do SESMIT não paga bem, o empregador não paga bem a equipe do SESMIT, isolar o SESMIT, não existe investimento na atualização dos profissionais para que eles possam conhecer mais, que todo tempo aí nossas leis, né, nossas NRs vão mudando, vão sendo apagados alguns artigos, acrescentando outros artigos. Então tem que haver sim esse investimento para os profissionais estarem fazendo essas atualizações. Dificuldade para exercício do SESMIT. Financeiros, que é a questão do empregador, né? Não pagar bem por parte das empresas. Desconhecimento das características da empresa, política, convenção coletiva do trabalho, metas empresariais e etc. Despreparo técnico e científico dos profissionais. Tá aí, pessoal, esse foi um vídeo aí para vocês de introdução ao SESMIT, para vocês conhecerem mais o SESMIT. Eu deixo uma mensagem para vocês aí. Grande parte dos acidentes de trabalho ocorrem porque os trabalhadores encontram-se despreparados para enfrentar certos riscos. Então tá aí, pessoal, o SESMIT tem que trabalhar a fundo para estar fazendo a questão da cultura prevencionista, que era a questão de prevenir os acidentes. E fica aí um recadinho para vocês, que vocês possam estudar mais sobre o SESMIT. E até mais, até o próximo vídeo.